Direito e Literatura está de volta. Literatura e Emancipação, o tema de hoje. E aqui no estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender melhor esse assunto. Como já disse, a literatura assume diversas funções ao longo da história. E, de todo, ela sempre mexe com as emoções. Isso aparece não apenas em Platão, mas também em Aristóteles, né? E, enfim, essa é uma questão, há um receio de Platão para com os poetas, isso se mantém até os nossos dias, a literatura pode ser perigosa. Bom, durante a maior parte da história da humanidade, a literatura foi considerada como perigosa, né? Tanto assim que as sociedades arcaicas mantinham ela sob controle estrito, né, de sacerdotes e só liam os mitos, né, em segredo, né, e era isso aí. Platão é um representante excelente, né, que numa sociedade esclarecida, um pouco semelhante com a nossa, né, complexa já, se deu conta que o uso livre da palavra é algo extremamente perigoso, porque a literatura, tudo que é excitante e envolvente, né, pode ser usado por demagogos. A subversão da palavra. A subversão da palavra, a sedução da palavra, né? Então, depois, em outra época áurea, Shakespeare, os puritanos combatiam. Shakespeare tinha que levar o teatro dele para o outro lado do Tâmisa, que era uma outra legislatura ou legislação. Sim, legislação. Porque eles teriam acabado alegremente, né, com toda essa literatura. Mas aqui tem uma questão, Catherine, que talvez possa ajudar a entender, uma provocação. Uma das razões lá na República, né, que justifica esse receio do Platão é a questão da sensibilidade. Então, assim, esse receio do Platão, vamos pensar agora um pouco assim no direito, Nelson, esse receio do Platão com a questão da sensibilidade se aplica hoje? Porque hoje, pelo outro lado, a gente verifica uma total falta de sensibilidade para com as coisas, né? Então, até que ponto que esse receio do Platão pode ser lido da mesma forma na sociedade de hoje? Bom, o que o Platão promovia era a reflexão, né? E não a sensibilidade, porque o que nós vemos na sensibilidade, na propaganda, no uso excessivo da internet, dos meios, né, visuais, é realmente uma perda de critério crítico. Nesse sentido, o Platão tinha razão. Sim. Mas, por outro lado, não temos sensibilidade nenhuma. Mas, por outro lado, a gente não tem uma sensibilidade criteriosa. Okay. Então, o grande argumento da emancipação, da literatura como emancipação, é que a literatura pode criar uma sensibilidade muito mais criteriosa, ela pode ensinar a distinguir. E aqui está o pode da Catherine. Pode, não deve. Exatamente. Não deve ou não se compromete com isso, não tem essa obrigação. E aí, antes de fazer uma ligação direta aqui com Laje Mecânica, só aproveitando a discussão, essa questão da sensibilidade ou sensibilização através da literatura é muito visível, por exemplo, nas pesquisas, quando tratamos no ensino, né, inclusive, falando da nossa área, da minha área, o direito constitucional, nós estamos tratando de uma pesquisa para tentar conhecer melhor as raízes do constitucionalismo brasileiro, e a literatura ela é imprescindível para isso, porque uma série de informações que talvez foram sufocadas pela falta de sensibilidade ou por outras razões, e que talvez nós não tenhamos acesso nunca, estão nas histórias... Pelo próprio discurso científico. Das narrativas que nós tivemos acesso do século XIX e século XX no Brasil, né? Especialmente ali no início do século XX, quando houve um impulso ainda maior, e nós temos grandes escritores e grandes registros de um período da nossa história, de uma ligação com o Estado, da atuação do direito, enfim, de uma forma de emancipação também que se gravou sobre as cultural. razões do Brasil, né? Nós gravamos um programa Exatamente. das razões do Brasil, mostrando como a literatura nos dá condições de entender as razões do Brasil. Mas aí, Nelson, nessa mesma linha, onde está escrito sensibilidade, que Catherine e André falavam, eu posso botar sofisticação. Então, o direito, por exemplo, foge, exemplo, o establishment, vamos considerar assim que a dogmática jurídica seja uma entidade, que seja um establishment, e seja, por exemplo, o establishment grego, enfim. A mesma preocupação e o medo com relação à poesia ou à reflexão, para pegar o gancho da Catherine, é o medo do establishment jurídico dogmático, os professores tradicionais, os mais nécios ou, enfim, ignorantes no sentido de ignorarem,
sem ofensas, eles não gostam da sofisticação, né? Os alunos que sofisticam são postos de lado. Nada que escape ao direito. Então, como é que o professor diz, Nelson? O professor diz, Nelson, tem professor que chega e diz assim, o professor de filosofia de direito acabou de sair, né? Aí ele diz, agora vocês vão finalmente estudar direito, porque até agora vocês estavam estudando nada, filosofia. Perfumaria, ornamento, né? Então, mas eu acho que tem uma, né, nós já falamos várias vezes aqui nesse programa sobre o assunto, né, que a sofisticação também é tudo com um grão de sal, né? A sofisticação por si só não é um valor, né? Sofisticação com limite, com princípio. Sofisticação no sentido de um conhecimento reflexivo, profundo, que não seja o senso comum, para além do raso. Exatamente. É o mínimo, assim, que para se emancipar, mas para essa crítica, eu preciso ter um sensível, uma sensibilidade que seja capaz de captar. Uma sofisticação que emancipe, né? Porque se o sujeito não sabe que não sabe, que é o cara do senso comum, o que ele vai fazer se ele não sabe que não sabe? Quer dizer, é o paradoxo do sujeito estar num beco e não sabe o que é um beco. Então, o ensino jurídico, que é a caverna, por exemplo, né? Já falávamos de Platão, que é a caverna. Vai usar então, palavras vazias para se nessa sair. questão da emancipação que o conhecimento, e aí pode fazer a alegoria com a literatura, com a saída, digamos, da puberdade ou da infância para uma maturidade. Então, nesse nível, eu acho direito. Com certeza. Né? Nesse ponto. Essa sofisticação eu achei interessante também, trazendo um pouco para a obra agora, porque o livro fala de um processo de emancipação de jovens, né, e de um jovem especial, e da tentativa de imposição por um método científico, né, brutal, que no final das contas não dá certo. E a conscientização desse jovem aparece mesmo com um avanço até da condição biológica dele e daquela busca pelo pai. Quando ele reencontra um amigo, diz, agora meu amigo tem um filho. Eu acho que não dá mais para eu ser como eu era antes, só pensar em quebrar as coisas, violentar meninas e Mas etc. essa emancipação do Alex não é uma emancipação normativa. Não é de cima para baixo feita pelo Estado. Né? Ela se dá dentro do próprio sujeito. Sim. Né? Se quiser pegar o Freud e tal, o amor dos pais, né? Quero ter filhos, quero encontrar uma companheira, ela se dá por um outro caminho, né? Que talvez sejam justamente nos problemas que o Estado não emancipou, o Estado puniu. Claro. Né? Se a gente vai discutir aqui a justiça da punição, a proporcionalidade do tipo de pena que ele sofreu, é uma outra história. Mas dizer que o Estado contribuiu daquela forma tão forte, tão totalitário para a emancipação, não contribuiu. E mais, ele até violentou o lado mais sensível que ele tinha, que era pela música, porque ele era um apaixonado por música clássica, e aí vem a arte, né, com a literatura. Então, ele era um apaixonado por música clássica, e toda vez que ele ouvia música clássica, que estavam ligadas a cenas de violência, ele sentia aquela tortura interna, aquela repulsa, aquela vontade, enfim, de passar mal, e dores, né? Então, a punição aqui invertida, né? Punição pela arte, não a arte que libertou, mas a arte que foi usada pelo Estado para punir o Alex também. Que é a subversão total, né? Não uma arte que liberta, mas uma arte que pune. Então, só para retomar uma outra, né? A literatura é infinitamente rica, né? Em mostrar quantas possibilidades um ser humano livre tem, né? Quantos modos de vida são possíveis. Então, para fazer o gancho com essa novela do Thomas Mann, né? Sobre essa paixão do homem maduro, não é? O homem no auge da sua criatividade artística, o que aflora, né, no seu passado é uma educação extremamente rígida, né? Ele é filho de altos funcionários, juristas de grande renome, né? Então, quem conhece um pouco esse contexto na Alemanha, né, sabe, aí claro. Tinha coisa, né? Esse menino foi uma exigência tremenda que pesava sobre ele, né? E que lembra, Kátia, só para interromper, você que conhece bem, o Musil tem o livro do jovem... Do jovem Teoles, que também é filho de um jurista, que vai para o internato. Um internato militar, né? E a gente vê ali a extrema violência da instituição que é interiorizado pelos meninos, né? Então, num certo sentido, quando ele
lá num momento de dificuldade criativa, ele decide ir para o sul, né? A gente tem a impressão que ele se abre, né, para alguma libertação interior, né? E, de fato, ele faz isso. Só que essa libertação interior, ela dá totalmente errado, né? Porque ela está sob o estigma, né, dessa repressão. Ela é uma reação, não, algo reativo, né? Então, é muito interessante como a literatura consegue, ao mesmo tempo, nos dar a exata sensação do que esse homem está vivendo, ou seja, a gente consegue aderir, né? E ao mesmo tempo a gente consegue ver o perigo. Portanto, a literatura, ela não nos antecipa automaticamente, ela nos coloca escolhas. Claro. Né? E a elaboração dessas escolhas é a coisa difícil, né? Por isso que é bom ter programas como esse, onde a gente discute, consegue ver várias visões, discutir. E aqui é curioso o seguinte, a Catherine diz, ela nos amplia possibilidades. Né? E por isso que ela é tão importante para os juristas e também para outras áreas. Ela amplia possibilidades. No Laranja, a técnica, né? A arte, a associação da música com cenas de ultraviolência, né? É justamente o contrário. Para me tirar a possibilidade de decidir ou de escolher A ou B. Aqui não importando a distinção entre uma coisa ou outra. Né? Então, tanto que uma das críticas, uma das próprias ideias do Burns ali, é denunciar que o sujeito deixa de ser homem quando perde a capacidade de decidir, de discernir como é que ele deve se comportar. Aliás, no fundo, Lênio, eu perco a capacidade de poder querer ser mal. O sujeito não pode dizer assim, quero ser mal ou quero ser bom. Ele simplesmente é aquilo que é imposto. Guardem as bondades e etc. para o outro bloco, a modernidade que comanda o programa me dá um toque do que o tempo da modernidade nesse bloco acabou, e vamos voltar para o próximo bloco. Na volta vamos debater mais sobre literatura e emancipação, vamos falar um pouco sobre o potencial emancipatório das narrativas literárias, e isso é uma questão muito importante. Nós já voltamos.